Bom dia, boa tarde, na graça do Senhor, boa noite. Eu nem sei que hora que você vai assistir, mas vamos dar continuidade à leitura do capítulo de Marcos 6. Como ele é bem grandão, ele tem até a terceira parte. Então, nós vamos começar aqui pelo versículo 38, onde fala, porque quando o Senhor Jesus soube da notícia de João Batista, daquela triste história que aconteceu com João Batista, por causa daquela mulher adúltera, quando o Senhor Jesus soube, ele pegou os discípulos e foi para um lugar deserto. Mas como as pessoas viviam de olho qualquer passo que eles davam, quando chegou lá já tinha gente lá, na frente deles chegaram. Porque era tão boa a presença de Cristo que o pessoal ia, não pensava na distância, não pensava na fome, gente, não pensava em nada. Parece que é como se eles tivessem um binóculo para ficar olhando se Jesus estava indo para algum lugar. O Senhor Jesus foi para um lugar deserto com os discípulos, quando chega lá tinha um monte de gente esperando eles. E aí o Senhor Jesus teve compaixão daquele povo. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus não despedia a multidão de barriga vazia. Eita, isso é forte. Isso é forte. Louvado seja Deus. Vamos lá. Versículo 38, Marcos 6. Ele perguntou: quantos pães tendes? E de ver. Tendo-se informado, responderam: 5 e 2 peixes. 5 pães, 2 peixes. Esses 5 pães, eles têm uma simbologia, esses 2 peixes têm uma simbologia, é que nós não entendemos direito. Porque tem a gematria dos números. Então, para a gente não virar guetemarista, não sei como é que se diz essa palavra, a gente só explica aqueles números que a gente já sabe da Bíblia, ok? Para a gente não virar um seguidor de número, porque nós temos que seguir Jesus. Aleluia? Então vou lá, o 29 fala assim: ordenou-lhes então que fizessem todos se acomodarem em grupos de convivas sobre a grama verde. E sentaram-se no chão, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, elevou ele os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães e deu-lhes aos discípulos, para que lhes distribuíssem. E repartiu também os 2 peixes entre todos. Tem algo de observar nas pregações do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não colocava o povo para orar. Ai, gente, ora, para ver se Deus responde vocês, ora. Quando é crente mesmo, quando já é crente mesmo, o crente precisa orar. Mas às vezes a pessoa não é nem crente. Ai, mais um ventinho aqui. Mas às vezes a pessoa ela não é nem crente. É você que vai orar por ela. Mas o Senhor Jesus também não ficava lá 2, 3 horas orando ali, pedindo as coisas para Deus. A oração do Senhor Jesus com o Pai era de comunhão. Comunhão entre pai e filho. Não era essa oração que nós fazemos lá, que fica lá: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Deus. Era quando fala que o Senhor Jesus ia para o monte orar, ele ia conversar com Deus. Era uma conversa de pai para filho. Será que alguém consegue pensar dessa forma? Ou pensa que é igual nós? Não, gente, não é igual nós. Jesus vê Deus, a gente não vê Deus. Aleluia? Deus seja louvado.
Então aqui o Senhor Jesus pregou o evangelho para aquela multidão. Pregou as boas novas. Aleluia. E a pregação do Senhor Jesus era tão maravilhosa que o povo não queria ir embora e estava com fome. E estava longe do comércio. Aleluia. Nós só temos um resumo dos evangelhos aqui, gente. Não fica brigando. Eu creio só se tiver escrito. Então você não crê, meu filho. Você não crê, então. Porque Deus pode falar com tu agora. Mas se tu fala isso, perdeu a revelação de Deus. Perdeu. Deus podia te revelar coisa interessante. Mas você fala isso, só creia se tiver escrito. Perdeu. O Espírito Santo não vai te revelar, não. Por quê? Porque você está com ignorância. Você tem que abrir o seu coração, a sua mente e deixar Deus falar, que Ele fala hoje e agora. O que Ele precisar falar, Ele vai falar, porque Ele não está preso na sua caixinha de fé. Eita, isso é palavra de Deus, isso é forte. Obrigado, Senhor. Deus não está preso na sua caixinha de fé. Tem um monte de gente por aí pela internet se dizendo cristão, evangélico, protestante, católico, messiânico, nazareno, que quer prender Deus na caixinha de fé dele. Deus não está preso. Ali foi tantas coisas que fizeram que não está escrito aqui, que você não tem ideia. As pessoas passavam o dia inteiro, imagina um dia inteiro. Se eu escrever o que Jesus fazia no dia inteiro, gente. Um evangelho ia ser para um dia. Um desses evangelhos que a gente conhece ia ser só para um dia. Vamos lá. Meu Deus, obrigado, Senhor. Então, o que ele fez? Ele pegou os pães, os peixes, levantou para cima, agradeceu o Pai e repartiu. Não colocou o povo ali 2 horas gritando, quero pão, quero pão, quero pão. Eita, mas isso é forte. Lembra de Elias? Aleluia, Deus. Lembra de Elias? Louvado seja Deus. Quem é que se cortava e se sacrificavam lá? Eram os profetas de Baal. Elias não precisou fazer muita coisa para o fogo descer. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Vamos continuar. Todos comeram e ficaram saciados. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Então, gente, 5.000 homens, fora as mulheres, ok? 5.000 homens, fora as mulheres, fora as crianças, ok? Aleluia. 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Imagina, tinha pelo menos 15.000 pessoas por ali. E todos comeram. Porque o Senhor é misericordioso. Vamos continuar. Logo em seguida, forçou os seus discípulos a embarcarem e seguirem antes dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Ele falou para os discípulos, vai na frente. Ele falou para os discípulos, vai na frente. Ok? E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Ele falou, vai na frente, que eu vou distrair o povo aqui, despedir eles. Porque o povo queria ir atrás, gente. Se o Senhor Jesus sair junto ali com os discípulos, o povo ia atrás. E já tinha chegado a hora do Senhor Jesus ir conversar com o Pai. Ele sempre ia para o monte, lembra? Conversar com o papai. Vamos lá, o versículo 45. Logo em seguida, forçou os seus discípulos a embarcarem e seguirem antes dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E deixando-os, ele foi à montanha para orar. Olha lá. Aqui, esse orar aqui é conversar com o Pai, tá, gente? Orar é conversar. A palavra orar é conversar. Rezar é rezar. Os judeus rezavam.
Reza até hoje. Eles já têm as rezas prontas. Eles rezavam. Os judeus rezam, o católico reza. Orar é conversar, é falar com Deus. Então o Senhor Jesus ia conversar com Deus. Melhor tradução, ok? Segundo Helena. Vamos lá. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. Olha lá. O discípulo foi, o barco já estava no meio do mar da Galileia e o Senhor Jesus lá no monte. O Senhor Jesus andava nas asas do Espírito. O Senhor Jesus só estava dentro do barco quando ele estava junto com os discípulos. Quando ele não estava, ele andava nas asas do Espírito, aleluia. Ele foi para o deserto nas asas do Espírito. A Bíblia fala que até o inimigo pegou ele e colocou em cima do pináculo do templo. Crês tu? Ou tu é um religioso que só crê em tu mesmo? Vamos lá. Vendo que se fatigava a remar, pois o vento lhes era contrário, pela 4ª vigília da noite, dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar, e queria passar diante deles. Vendo-o caminhar sobre o mar, julgaram que fosse um fantasma e começaram a gritar, pois todos o viram e ficaram apavorados. Olha lá, o Senhor Jesus andando sobre o mar, o Senhor Jesus andava sobre o mar, o Senhor Jesus voava nas asas do Espírito, mas você não vai ver essas pessoas incrédulas pregar não, tá? Reformista não prega isso não. E quando eles pregam, eles falam que hoje não tem mais milagre. E hoje eles acham que eles podem cortar o sobrenatural de Deus, eles acham. Vamos lá. Vendo-o caminhar sobre o mar, julgaram que fosse um fantasma e começaram a gritar, pois todos os viram e ficaram apavorados. Ele, porém, logo falou com eles, dizendo: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. E subiu para junto deles no barco e, vendo, amainou. Eles, porém, no seu íntimo estavam cheios de espanto, pois não tinham entendido nada. Se não os discípulos tinham entendido nada, como é que o povo de hoje vai entender, né? Como é que quem não crê nos dons do Espírito Santo vai entender, né? Nem os discípulos que estão lá do lado dele estão entendendo, que via milagre todo dia, toda hora. Vamos lá. Pois não tinha entendido nada a respeito dos pães, mas seu coração estava endurecido. Eles viram todo aquele milagre sobrenatural que aconteceu no deserto. E aí Jesus vem andando sobre o mar e eles ainda não estavam acreditando que era Jesus andando no mar. E tem muita gente aí por aí que o Senhor Jesus está fazendo a obra, Deus está fazendo a obra, o Espírito Santo está fazendo a obra, mas a pessoa não acredita. Vamos lá, vamos lá. Oh, aleluia. Nos ajuda, Senhor, a entender as coisas. Terminada a travessia, alcançaram terra em Genezaré e aportaram. Mal desceram do barco, os habitantes logo reconheceram. Percorreram toda aquela região e começaram a transportar os doentes em seus leitos, onde quer que descobrissem que ele estava. Era muitos milagres que o Senhor Jesus fazia, gente. Era muita coisa que o Senhor Jesus fazia. Não está tudo escrito. Não limita Deus. Não limita o poder do Espírito Santo. Quando você diz que não acredita nisso, não acredita naquilo, você pegou Deus, colocou na sua caixinha do tamanho da sua fé. Livrai-nos, Senhor, dessa incredulidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Ok? Onde eu parei de ler aqui? Eles desceram do barco e o povo percorreram toda aquela região e começaram a transportar os doentes em seus leitos, onde quer que descobrisse que ele estava. Em todos os lugares onde estava, nos povoados, nas cidades ou nos campos, colocavam os doentes nas praças, rogando que lhes permitisse ao menos tocar na orla de sua veste, e todos os que
tocavam era salvo. Ok? Vamos parar por aqui. Deus seja louvado. Todos que o tocavam era salvo. Deus seja louvado. O Senhor Jesus não despedia a multidão com a barriga vazia. Aleluia. Nós estamos muito longe de viver aquele evangelho que Cristo pregou. Que o Eterno tenha misericórdia de nós. Possamos acreditar no sobrenatural de Deus. Ficam na paz, na Shalom. Siga ali minhas redes sociais. No YouTube, Bíblia Diária Helena. No página do Facebook, Bíblia Diária Helena. Meu Facebook é Frases de Helena. Mas a minha página é Bíblia Diária Helena. E até a próxima. Shalom de Cristo Jesus. Amém.